Olá, meus irmãos, estamos aqui na casa do Senhor, nesse domingo, Estamos tendo fé no coração que logo com vocês, todos os irmãos poderão estar aqui conosco. Eu quero convidar você para compartilhar comigo, meditar na palavra de Deus, uma mensagem do Senhor, e te convido para abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, o versículo é o 23, diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Olha só. Esse povo estava numa situação de escravidão, de sofrimento, a ponto deles não suportarem mais. E ali, quando eles não estavam suportando mais, já tinham tentado com as suas próprias forças resolver aquela situação, mas não conseguiam, então entenderam que o impossível para eles seria possível para Deus, que existe um Deus nos céus, poderoso para realizar qualquer coisa, para mover reinos, que é aquilo que ele precisava, que o coração daquele rei, que o faraó fosse movido. E ali eles tomaram a decisão que todo mundo deve tomar, que todo ser humano deve tomar, diante da resistência, da opressão, de uma ação maligna, diante de situações que você luta e não consegue resolver com as suas próprias forças, você não consegue resolver, você não consegue ver saída, situações na sua vida que muito tempo você luta e não tem resposta. Então você deve fazer como esse povo aqui. Esse povo fez o quê? Esse povo clamou a Deus, invocou a Deus. Esse povo entrou na presença de Deus em oração, em clamor, se uniram, não só um, mas todos eles se uniram ali, se voltaram para Deus, lembraram da aliança. Quando diz lembraram da aliança, lembraram dos compromissos que tinham com Deus, ou seja, situações na vida deles que eles precisavam se arrepender, situações na vida deles que eles precisavam se consertar, situações na vida deles que eles precisavam colocar conforme a aliança, que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança nós sabemos, uma aliança de obediência, uma aliança em que Abraão e toda a sua descendência andaria nos caminhos do Senhor e faria a vontade do Senhor, seguiria aquilo que o Senhor ordenasse, e em contrapartida o Senhor estaria abençoando a vida deles, guardando, livrando de todos os males. Então esse povo aqui, lá no Egito, começou a buscar Deus, entendeu isso, e é o que todo mundo tem que entender. Todo mundo precisa entender que se tem algo na sua vida, você deve dando errado, as coisas não têm acontecido, você luta e não vê o fruto da sua luta, você busca e não encontra, você bate a porta, não se abre, é porque algo está errado, algo que precisa ser consertado. É necessário lembrar da aliança, dos compromissos que temos com Deus, compromisso de obediência, compromisso de andar nos seus caminhos, de temê-lo. Ou seja, precisamos examinar o nosso coração, ver onde o nosso coração está fora da palavra de Deus, fora da aliança, e ali clamar. Porque a Bíblia diz aqui também que Deus ouviu, que Deus viu, que Deus atentou para aquele clamor. E Deus, meu irmão, está pronto para te abençoar. Tenha certeza que se você está clamando, Deus já te ouviu, Ele já está agindo. E assim também, e se você ainda não começou a clamar, eu te convido para que você entre na presença de Deus como esse povo, que você examine o seu coração, que você endireite os seus caminhos conforme a palavra de Deus, e que você invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus declara que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse povo invocou o nome do Senhor, e por isso, Deus começou a trabalhar para poder libertá-los. E nós sabemos que Deus lançou sobre o Egito
né? Eu digo nós, você que tem um pouco mais tempo na igreja, no evangelho, você sabe, né, das 10 pragas que Deus lançou ali sobre o Egito, a fim de quebrantar o coração de Faraó, fazer com que Faraó obedecesse ali, né, a vontade de Deus, aquilo que Deus estava disposto a fazer, a tirar aquele povo da escravidão, da opressão e de todo aquele sofrimento, da liberdade total espiritual em todas as áreas, aquele povo qual tinha clamado a ele. Então o que acontece? Quando você clama a Deus e você está ali ligado com ele, na obediência com a palavra dele, Deus ele se sente na responsabilidade de te dar uma resposta. Deus se sente ali na responsabilidade de te socorrer naquilo que você clama. Aqui Deus, ele se levantou, ele assumiu uma responsabilidade. Aquele povo me clamou, aquele povo me buscou, aquele povo me colocou o seu coração conforme a minha vontade, a minha palavra, se voltou para mim, então eu também voltarei, me voltarei para eles. Eu também vou, né, ali corresponder àquilo que eles clamaram. Eu vou entrar na luta deles, eu vou entrar à frente da peleja deles e eu vou dar àquele povo a resposta sobre aquilo que ele está clamando. Aquele povo queria libertação de todo o sofrimento que eles estavam passando. Era em todas as áreas aqui no caso, todas as áreas eles estavam sofrendo, e ali Deus se levantou e escolheu ali um homem chamado Moisés para poder fazer com que através de Moisés a vontade de Deus agora, ou seja, o pedido de oração daquele povo passou a ser a vontade de Deus. Porque aquele povo buscou a Deus, clamou a Deus, aquele povo invocou Deus e colocou-se na presença de Deus. Como? Se colocou na obediência à palavra de Deus. E ali Deus, né, se levantou em favor daquele povo, levantou Moisés para que Moisés fosse o instrumento dele, para que guiasse esse povo, né, levasse esse povo a viver o que Deus tinha para eles. Deus tinha a libertação total para eles. Assim também, Deus, conforme você clama, ele começa a mover céus e terras. Conforme você clama, conforme você invoca o nome do Senhor, conforme você se coloca na presença dele, você endireita seu coração conforme a palavra dele, você coloca seu coração na obediência à palavra dele, na sujeição à palavra dele. Quando você ora, Deus se sente na responsabilidade de resolver aquilo que você coloca diante dele. Deus se sente na responsabilidade de atender o seu clamor, e daí ele começa a mover céus e terras para poder realizar aquilo que você clamou, aquilo que você buscou na presença dele. Deus começa a realizar o impossível, e Deus não medirá esforços, mas usará toda a sua capacidade, a qual é imensurável, para poder realizar aquilo que você o pediu, aquilo que você colocou diante dele, para que ele resolvesse. E assim, aqui no capítulo 12, no livro de Êxodo ainda, nós podemos ver aqui no versículo 4, algo que Deus falou para Moisés. Deus começou a orientar, e aqui diz assim: disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel.
Olha que coisa bonita. Deus começou a lançar pragas, né? Começou a criar situações, permitir situações para que o coração de Faraó se quebrantasse, no sentido de deixar aquele povo sair do Egito e ir para outra terra, a qual Deus ia estar mostrando a eles. E daí o que aconteceu? Na 10ª praga, né, seria a morte dos primogênitos. Então Deus declarou, mandou Moisés avisar a Faraó que todos os primogênitos, imagine só que situação terrível, né? Todos os primogênitos ali daquela nação estariam morrendo naquela noite. Naquela noite estaria todos morrendo. Imagine que tristeza, que horror, todas as casas dos egípcios. Todas as casas morreria ali o primeiro filho, e até mesmo do gado, ali também morreria a primeira cria. Mas Deus disse: mas sobre o povo de Israel, aqueles que me clamaram, aqueles que me buscaram, aqueles que se colocaram na minha presença, desses nem o cão vai latir contra eles, nem contra tudo que eles têm. Nada vai acontecer com eles, mesmo acontecendo toda essa destruição, né? Todo esse espírito da morte agindo ali no Faraó, o povo dele, aquele povo que se voltou para ele, não aconteceria nada, nem com os animais, com ninguém, seria preservado. Então, o que aconteceu? Deus começou a dar ali instruções também, através de Moisés, para aquele povo. E ali Deus, aqui no livro aqui também no capítulo 12, você pode verificar, do versículo 1 em diante, diz também: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Amém, queridos? Então Deus ali deu uma instrução. Naquela noite em que haveria aquela morte na casa dos egípcios, ele começou a dar uma instrução através de Moisés, para aquele povo, para que eles viessem realmente receber aquela libertação, ou seja, para que eles viessem ser livres daquele espírito da morte que estaria indo ali até o Egito matar todos os primogênitos. E a orientação era que pegasse um cordeiro perfeito, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem nenhum defeito, e sacrificasse, ou seja, ia oferecer a Deus como oferta. As nossas ofertas a Deus, elas devem ser perfeitas, elas devem ser o melhor que nós possamos fazer. Assim,
Deus pediu, porque assim Deus espera receber o nosso melhor, que você nas suas ofertas a Deus, que você traz até aqui a igreja, que você possa estar fazendo sempre o seu melhor, que você não pegue aquilo que ninguém quer, mas que você pegue aquilo que realmente tem valor e seja agradável e traga até Deus. Assim Deus falou com o povo, né, que deveria pegar esse cordeiro ou esse cabrito e tinha que ser perfeito, sacrificar o Senhor. E ali o sangue, né, uma parte daquele sangue, o sangue daquele animal, ele deveria colocar ungindo, marcando as suas portas, ou seja, a parte de cima e as duas partes laterais, estaria ali marcando a casa de todos os israelitas ali onde eles estivessem. O espírito da morte olhar aquela marca de sangue e ali ele não entraria onde houvesse aquela marca de sangue. Hoje, né, naqueles dias Deus usou um cordeiro, aqueles cordeiros, né, o sangue daquele cordeiro, né, Deus usou para dar libertação àquele povo, para livrar aquele povo, para concluir a obra de libertação daquele povo, na vida daquele povo, da libertação, ou seja, aquela última praga, aquele dia seria o dia em que eles realmente iam poder pegar tudo que é deles e sair daquela terra e ir para o lugar que Deus tinha reservado para eles. Ou seja, Deus precisou do sangue, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, e o homem representa o sangue, o homem tem o sangue lembra a vida, lembra, né, o homem. Então, assim também, para que Deus viesse, né, agir ali, ele precisava com que houvesse um sangue, uma aliança de sangue, uma marca de sangue, que o sangue fosse derramado ali naquele local, ali naquele lugar, para que ele concluísse a obra que ele tinha para fazer. E ali, né, ficou marcado, chamado aqueles dias em que Deus deu esse grande livramento, essa noite em que o povo saiu do Egito, né, devido à marca de sangue daquele animal, daquele cordeiro nas portas, no espírito da morte passou e não entrou nas casas que tinha a marca do sangue do cordeiro. E aquele dia ficou lembrado como o dia de Páscoa. Que quer dizer Páscoa? A Páscoa, ela representa saída, livramento, libertação. E ali, né, naquele dia em que o espírito da morte saltou, passou por cima somente, mas não entrou dentro da casa do povo, ficou também marcado como Páscoa, uma passagem, o dia em que a morte, né, passou por cima e não entrou na vida do povo de Israel, dos israelitas. Então aquela marca, né, representava a aliança, o compromisso daquele povo com Deus. Assim hoje nós temos também, existe Jesus, o nosso cordeiro, o cordeiro que Deus preparou para toda a humanidade, através do sangue de Jesus, através da nova aliança, nós somos libertos. Sim, recebemos a nossa libertação. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Então hoje, esse cordeiro, né, esse último sacrifício, por que último? Porque ele foi perfeito, não precisa de mais nenhum outro sacrifício. O sangue de Jesus, ele é o suficiente para livrar-nos de todo pecado, para limparmos, para trazer a libertação, a mudança e para garantir a nossa comunhão com Deus. Você pode ter, você que não tem ainda, você pode fazer uso desse sangue que foi vertido na cruz, tomar posse dessa obra da cruz, assumir essa obra na sua vida e você pode passar a ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. E você que já tem, saiba que esse sangue na sua vida
Essa obra da cruz, ela é o suficiente na sua vida. Ela supre todas as suas necessidades. Ela é o suficiente para você clamar e Deus agir na sua vida. Ela é o suficiente para que o espírito da morte ou qualquer outro espírito de enfermidade, de pobreza, de miséria, de sofrimento, de que ele venha sair da sua vida. Você só precisa clamar, invocar, buscar. E Deus, ali ele fala, né? A palavra diz que Deus fez uma diferença. Deus mostrou ali no Egito uma diferença entre os egípcios e entre o povo de Israel. Mas qual foi a diferença? A diferença é que o povo de Israel, ele assumiu aliança com Deus, se comprometeu, entrou na aliança. É o que nós precisamos, ter uma aliança, assumir essa aliança com Deus em nossa vida. E o povo de Israel verificou o seu coração no que precisaria estar mudando para se enquadrar a aliança e também clamou a Deus. É o que nós precisamos, ter uma aliança com Deus. E essa aliança está disponível para todos os homens. Essa aliança é você aceitar Jesus, assumir o compromisso, é você analisar o seu coração de acordo com a palavra que ele precisa se endireitar, em que ele precisa se arrepender, e você também precisa clamar a Deus. Se você clamar, Deus vai te responder, pois você já tem na sua vida, todos nós, um cordeiro que se sacrificou, ou seja, um cordeiro que foi sacrificado por nós, e já existe um sangue sobre cada um daqueles que assumiram a aliança com Deus através de Jesus. E esse sangue, eu volto a dizer, ele é suficiente para nos livrar, nos proteger de todo e qualquer mal. Então não importa o que você está passando, né? Busque, clame, se aproxime de Deus, porque a obra da cruz ela já está consumada e ela é tudo que nós precisamos para receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que você está precisando hoje, mas saiba que através dessa obra da cruz, através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, você pode clamar, porque Deus, ele tem um sim para você. Jesus é o sim de Deus para você. Deus, conforme você clamar, ele vai mover céus e terras, ele vai operar o impossível para te dar a resposta, em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra no seu coração, e nós estamos já nos preparando para a Páscoa está chegando, que você também se prepare, se una a Deus, e que você possa, né, na Páscoa, todos nós estarmos aqui, celebrando, agradecendo, louvando a Deus, nos dias de Páscoa, aqui na casa do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você, que Deus abençoe, você está sempre na minha oração, no meu jejum e na minha oração da meia-noite, né? Que você esteja aí firme com o Senhor, porque Deus está firme com você. Amém? Fica na paz.